Oi pessoal, tudo na paz por aí? Espero que sim. O que eu vou abordar no vídeo de hoje vale ouro. É algo que eu sempre explico nas primeiras sessões aos meus pacientes e reforço ao longo do tratamento. Devido à relevância, eu não permito que eles esqueçam. Eu acredito fortemente que entender e aplicar tudo que eu vou falar hoje pode transformar a sua vida. Então, preste bastante atenção. Se achar necessário, pegue um bloquinho e tome nota dos pontos mais importantes. Eu dividi o tema em duas partes para não ficar muito cansativo para você. Hoje falaremos sobre se você é ou não é os seus pensamentos e no próximo vídeo te ensinarei a modificar os pensamentos que te atrapalham. Primeiramente, vamos entender o que são pensamentos automáticos. Frente a qualquer situação, temos pensamentos sobre ela. Chamamos na TCC de pensamentos automáticos. São automáticos pois aparecem na nossa mente de forma espontânea, sem o nosso controle. Brotam na mente sem o nosso conhecimento. Por isso, intitulamos de pensamentos automáticos. Semelhante é quando estamos navegando em um site e aparecem propagandas aleatórias ou quando estamos mexendo no celular e brotam notificações, mensagens pop-ups. Não temos o controle sobre o surgimento desses pensamentos. Eles são involuntários, aparecem sem qualquer tipo de esforço da nossa parte. É impossível evitar o aparecimento de um pensamento, assim como expulsar esses pensamentos da mente. Os pensamentos automáticos também, eles são breves, aparecem e somem rapidamente na velocidade da luz. Por isso, muitas vezes nem nos damos conta dos pensamentos. É mais fácil perceber as emoções que esses pensamentos geram. Quando estamos ansiosos, tristes, com raiva, é mais fácil perceber a emoção do que o pensamento que desencadeia a emoção. E sempre tem um pensamento que dá suporte às nossas emoções. Embora não estejamos cientes dos pensamentos, não significa que eles não existam. Constantemente nós pensamos, faz parte da experiência humana. Estima-se que por dia passam aproximadamente 80 mil pensamentos. São muitos pensamentos. Os pensamentos automáticos podem aparecer de duas formas, verbal e ou imagens. Verbal através de frases, palavras ou perguntas. Por exemplo, vou ser rejeitado e se eu passar vergonha? Imagens, por meio de cenas mentais. Por exemplo, imaginar as pessoas falando mal de você, visualizar você chorando após a rejeição. Normalmente os pensamentos surgem como uma certeza. Eles não passam por um crivo de avaliação. E o problema reside justamente aí. Não é um problema ter pensamentos automáticos negativos. A questão é quando nos fundimos a esses pensamentos, quando tomamos como verdadeiros. Os nossos pensamentos, eles podem ser verdadeiros ou falsos. Na TCC, chamamos como sinônimos pensamentos realistas ou distorcidos, funcionais ou disfuncionais. Os pensamentos que são verdadeiros, realistas ou funcionais são pensamentos condizentes com a realidade, ou seja, pensamentos que são apropriados à situação, ao que acontece. Digamos que você adora estudar física, logo tem muita facilidade com a matéria. E, por outro lado, detesta, é uma tortura estudar química. E teve o seguinte pensamento: nossa, não gosto de estudar química, tenho dificuldade, preciso destinar mais tempo para entender essa matéria. É um pensamento verdadeiro, realista e funcional. Só reforçando, não é um problema ter pensamentos automáticos. Esse processamento rápido é uma mão na roda, ajuda muito no dia a dia. Como já falamos, são muitos pensamentos que temos ao longo do nosso dia. Imagine você ter que se dar conta de cada pensamento que se passa na sua cabeça. O que você fez, o que você está fazendo, o que você tem que fazer. Iria sobrecarregar muito o nosso cérebro. Gastaríamos energia desnecessariamente. Logo, os pensamentos automáticos, eles facilitam a nossa vida. Além disso, eles ajudam também na nossa sobrevivência. Então, se tem uma pessoa sendo assaltada na tua frente, você não vai precisar se esforçar para ter um pensamento. O pensamento automático, ele vai brotar na sua mente, o que te fará reagir também imediatamente. Contudo, alguns pensamentos merecem ser ouvidos, outros não, pois contam mentiras. Os pensamentos automáticos
falsos, distorcidos, disfuncionais, eles não funcionam tão bem. Por exemplo, digamos que o seu namorado passou o dia sem ligar e você teve o seguinte pensamento: ele não me ama mais ou ele está me traindo. De duas, uma. Quem tem pensamentos dessa natureza não vai supor que ele teve um contratempo. Pessoas que passam por algum tipo de problema emocional, de dificuldade psicológica, normalmente elas não conseguem enxergar as situações claramente e acabam tendo pensamentos disfuncionais, logo reações disfuncionais também. Pessoas muito ansiosas, depressivas, costumam ver as situações como sendo muito mais negativas do que de fato são. Interpretam mal situações neutras ou até mesmo situações positivas. É como se elas estivessem utilizando óculos escuros ou se a lente dos seus óculos estivessem constantemente embaçadas, trincadas, o que as impede de enxergar a realidade com clareza como ela é. Laira, às vezes eu tenho pensamentos automáticos distorcidos. Eu devo me preocupar? Depende. Pensamentos distorcidos são deslizes de pensamentos que todos nós temos. Não são exclusivos de pessoas que têm algum transtorno mental. Assim como o vírus acaba comprometendo o fluxo de informações no seu computador, os pensamentos distorcidos, eles te impedem que você avalie com precisão, com exatidão as suas experiências. E com isso vai te levar a tirar conclusões precipitadas, supor o pior. Em terapia, procuramos identificar os pensamentos automáticos que distorcem a realidade, que interferem no seu bem-estar, no alcance dos seus objetivos, que geram reações emocionais desproporcionais ou comportamentos inúteis. Se você apresenta pensamentos automáticos, muitos pensamentos disfuncionais, distorcidos, procure ajuda de um terapeuta cognitivo comportamental. Ele vai te ajudar a identificar o seu padrão disfuncional de pensamento e a substituir por um novo padrão, por um padrão mais adaptativo. E é exatamente isso que vai transformar a sua vida. O nosso cérebro, ele não está só percebendo a realidade, ele está emitindo uma opinião, fazendo um juízo de valor. E a nossa percepção, ela é totalmente influenciada pelas nossas crenças. Crenças são teorias que construímos sobre nós mesmos, o outro, o mundo, o futuro, a partir das nossas experiências. É como se uma crença fosse a nossa impressão digital, cada pessoa tem uma. Quando falamos sobre realidade, não podemos deixar de lado a subjetividade. Então, cada pessoa tem uma percepção diferente sobre as coisas. Para ficar mais claro, eu vou te apresentar a história de dois pedreiros, o Marcos e o João. Você resolveu passar suas férias em uma cidade próxima, estava caminhando pelo centro, quando observa dois pedreiros em uma obra, embaixo de sol quente, trabalhando duro. Você decide comprar água e oferecer a eles. Primeiro você fala com o Marcos e diz: e aí, amigo, tudo bem? Como é que estão as coisas? O que você está fazendo aí? Aceita uma água? O Marcos mal olha para sua cara, estava bem mal-humorado e diz: você não tá vendo não? Eu tô aqui levando tijolos de um lado para o outro, não vejo a hora de terminar o meu expediente, receber o meu dinheiro e comprar minha cerveja. O João está ao lado do Marcos e você faz a mesma pergunta. Ele para, observa o que já construiu e diz: olha, eu estou construindo uma escola. Muitas crianças vão passar por aqui, vão aprender diversas coisas e eu me sinto muito honrado em fazer parte disso. O Marcos se sentia frustrado, já o João sentia orgulho. São duas percepções distintas frente à mesma situação. E essa percepção distinta, ela é proveniente do significado que cada pedreiro estava dando para aquilo que estava fazendo. Quando a gente altera o significado que a gente dá para tudo que a gente faz, isso melhora o nosso senso de propósito, de vitalidade. Eu adoro trazer exemplos, eu espero que você goste também. O João, ele estava todo empolgado com a ficante nova.
Quando se aproximava o final de semana, ele já ficava todo ansioso. E eles resolveram passar o final de semana todos juntos. Foram ao shopping, à praia, foi bem divertido. Mas quando chegou na segunda-feira, a ficante tentou entrar em contato com o João e nada dele atender. O celular ele só dava desligado. Chegou a noite, ele apareceu na casa da ficante, ela entrou no carro e percebeu um cheiro forte de perfume. Ela ficou bastante intrigada com a situação e o logo acusou: você também tá ficando com outra pessoa? Que absurdo! O que você acha que aconteceu? Porque o João sumiu o dia todo e porque o carro dele estava empestado com um cheiro de perfume feminino. A realidade é o seguinte: o celular dele estava dando desligado porque descarregou e ele esqueceu de levar o carregador para o trabalho. E enquanto eles estavam no shopping, final de semana, passeando, ela entrou em uma loja de perfumes e comentou com ele que o sonho dela era ter o perfume que estava exposto na vitrine. Ele, para surpreendê-la, ao final do seu expediente, passou na loja e comprou o perfume. A vendedora deu aqueles amostra grátis e que acabou derramando no seu carro e empastando com o cheiro do perfume. O que ela pensou poderia ser verdade? Poderia, mas ela não tinha nenhuma evidência conclusiva sobre esse fato. Ela não pensou em outras possibilidades, o que a levou a realizar uma conclusão totalmente infundada. Atribuímos significados a tudo que a gente vê e a tudo que a gente ouve, e também a tudo que a gente não vê e a tudo que a gente não ouve. O nosso cérebro às vezes dá uma de Sherlock Holmes para preencher algumas lacunas. Mesmo quando a gente não tem todas as informações disponíveis, a gente fecha conclusões. E na maioria das vezes são conclusões precipitadas. Se o paradigma, a crença da pessoa diz que o mundo é perigoso, as pessoas não são confiáveis, ela vai desenvolver estratégias para lidar com essas crenças. E as estratégias, na maioria das vezes, são estratégias disfuncionais, como ter erros de pensamentos, duvidar constantemente das pessoas, evitar ter relacionamentos, praticar acusações infundadas. No caso dessa ficante, se ela tivesse parado, identificado o pensamento e questionasse esse pensamento e pensasse em outras explicações, possivelmente a reação dela teria sido completamente diferente. A psicoterapia pode te ajudar bastante a construir crenças mais saudáveis, adaptativas, realistas. Lógico que com esforço e treino é possível sim construir um funcionamento mental onde te permita enxergar a realidade como ela é, as coisas como elas são. Afinal, você é o que você pensa? Deixa aqui nos comentários pra mim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Um beijo!